Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 122, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 3, primeiro livro das Crónicas 3 e 4 e Salmo 25. Segundo livro de Samuel 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de David. Mas à medida que o poder de David se ia fortificando, a casa de Saul enfraquecia cada vez mais. Nasceram a David vários filhos em Hebron. O seu primogênito foi Amnon, de Ahinoam de Jezreel. O segundo, Quileab, de Abigail, esposa de Nabal de Carmel. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Geshur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto, Shefataías, filho de Abital. E o sexto, Jitram, filho de Eglá, mulher de David. Estes são os filhos que nasceram a David em Hebron. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a de David, Abner governou a casa de Saul. Saul tinha uma concubina chamada Rispá, filha de Aiá. Isbosete disse a Abner: "Porque te aproximaste da concubina de meu pai?" Mas Abner, sumamente indignado com estas palavras, disse: "Sou porventura algum cão de Judá? Até hoje tenho agido com lealdade para com a casa de Saul, para com o teu pai, os seus irmãos e amigos, livrando-vos de cair nas mãos de David. E vens tu agora acusar-me de crime com esta mulher? Pois que Deus me trate com todo o seu rigor, se não procurar para David o que o Senhor lhe prometeu: tirar a realeza à casa de Saul e estabelecer o trono de David sobre Israel e sobre Judá, de Dan a Bersebá." Isbosete não se atreveu a responder-lhe porque o temia. Abner enviou então mensageiros a David em seu próprio nome, dizendo: "De quem é a terra? Faz aliança comigo e eu te apoiarei para reunir em torno de ti todo o Israel." David respondeu: "Está bem, farei aliança contigo, mas com esta condição: não surjas diante de mim sem trazer contigo Mical, a filha de Saul, quando vieres apresentar-te." A seguir David enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: "Restitui-me a minha mulher Mical, com a qual casei em virtude de ter circuncidado 100 filisteus." Isbosete ordenou que atirassem a seu marido Paltiel, filho de Laís, que com lágrimas a acompanhou até Baurim. Ao chegar ali, disse-lhe Abner: "Volta para a tua casa." E ele voltou. Abner contactou então com os anciãos de Israel e disse-lhes: "Há muito tempo que desejais ter David como rei. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse a David: por meio de David, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner falou também com os benjaminitas e foi a Hebron comunicar a David tudo o que os de Israel e os da casa de Benjamim tinham resolvido. Abner chegou a Hebron, onde estava David, acompanhado de 20 homens. David ofereceu um banquete em honra de Abner e seus companheiros. Abner disse a David: "Vou tratar de reunir em redor do meu senhor e rei todos os israelitas. Eles farão aliança contigo e tu reinarás sobre todos como quiseres." David despediu Abner, que partiu satisfeito. Entretanto, os homens de David chegaram com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner já não estava com David em Hebron, pois David o tinha despedido e ele partira em paz. E regressando Joabe com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, fora ao encontro do rei e este o deixara partir em paz. Joabe foi ter com o rei e perguntou-lhe: "Que fizeste? Abner, filho de Ner, veio ter contigo. Por que o deixaste partir? Sabes que Abner, filho de Ner, veio a ti para te enganar, espiar todos os teus movimentos e sondar tudo o que fazes." E logo que Joabe saiu da presença de David, enviou emissários no encalço de Abner que o fizeram voltar do poço de Sirá, sem que David o soubesse. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe chamou-o à parte para lhe falar em privado, pacificamente, e ali o feriu mortalmente no ventre, vingando desta forma o sangue do seu irmão Asael. Ao saber o que tinha acontecido, David exclamou:
Estou inocente, eu e o meu reino, diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que esse sangue caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem nunca na casa de Joabe os que sofram de corrimento ou de lepra, os que se apoiam num pau, os que morrem à espada e os que não têm pão. Joabe e Abisai, seu irmão, assassinaram Abner por este ter morto seu irmão Asael, após a batalha de Gibeon. David disse a Joabe e a todos os que estavam com ele: Rasgai as vossas vestes, cobri-vos de saco e chorai Abner. O rei David seguiu atrás do féretro. Abner foi sepultado em Hebron, e o rei chorou em alta voz sobre o seu túmulo, e todo o povo o acompanhou no pranto. David cantou a seguinte lamentação por Abner: Será que Abner tinha de morrer como morrem os insensatos? As tuas mãos não estavam algemadas, nem os teus pés presos a correntes. Caíste como se cai nas mãos de criminosos. E o povo pôs-se a chorar por ele. Os que estavam com David pediam-lhe que tomasse algum alimento antes de terminar o dia. Mas David fez este juramento: que Deus me trate com todo o rigor se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu e aprovou, pois sempre lhe parecia bem tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o exército e todo o Israel reconheceram que o rei não tivera parte alguma no assassinato de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: Não sabeis que um chefe e um grande homem caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. E estes homens, filhos de Seruiá, são mais fortes do que eu. Mas que o Senhor trate o malfeitor segundo a sua maldade. Primeiro livro das Crônicas 3. Estes são os filhos que nasceram a David no tempo em que estava em Hebron. O primogênito Amnon, filho de Ainoam de Jezreel. O segundo Daniel de Abigail de Carmel. O terceiro Absalão, filho de Macá, filha de Talmai, rei de Geshur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Shefatias, de Abital. O sexto Jitram, de Eglá, mulher de David. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebron, onde reinou 7 anos e 6 meses. David reinou 33 anos em Jerusalém. Em Jerusalém nasceram-lhe Shimeá, Jobab, Natã, Salomão. Estes 4 são filhos de Betsabé, filha de Amiel. A seguir Gibear, Elishamá, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elishamá, Eliadá, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Estes são todos os filhos de David, sem contar os filhos das suas concubinas. Tamar era irmã deles. Descendentes de Salomão: Roboão, pai de Abiás, Abiás, pai de Azá, Azá, pai de Josafate, Josafate, pai de Jorão, Jorão, pai de Acasaías, Acasaías, pai de Joás, Joás, pai de Amassaías, Amassaías, pai de Azarias, Azarias, pai de Jotam, Jotam, pai de Acás, Acás, pai de Ezequias, Ezequias, pai de Manassés, Manassés, pai de Amon, Amon, pai de Josias. Filhos de Josias: o mais velho, Joanã, o segundo, Joaquim, o terceiro, Sedecias, o quarto, Shalum. Filhos de Joaquim: Jeconias, pai de Sedecias. Filhos de Jeconias, o cativo: Selatiel, seu filho, Malquiram, Pedaías, Shenassar, Jecamias, Oxamá e Nedabias. Filhos de Pedaías: Zorobabel e Shimei. Filhos de Zorobabel: Meshulam, Ananias e Shelomite, sua irmã. Filhos de Meshulam: Ashubá, Oel, Baraquias, Osadias, Jushabesed, 5 filhos. Os descendentes de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Arnan, Arnan foi pai de Abdias, Abdias foi pai de Shecanias. Filho de Shecanias: Shemaías. Filhos de Shemaías: Atuz, Gigal, Baiá, Nearias, Shafate. 6 filhos. Filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Azericam. 3 filhos. Filhos de Elionai: Odavias, Eliashib, Pelaías, Acub, Joanã, Delaías e Anani. São 7 filhos. Primeiro livro das Crônicas 4. Filhos de Judá: Perez, Ezron, Carmi, Ur e Shobal. Reías, filho de Shobal, gerou Jaate,
Jaate gerou Almai e Laad. Estas são as famílias dos Soraitas. Eis os filhos de Ur, o pai de Etam, Jezreel, Gismá e Gidbás. Sua irmã chamava-se Aselelponi. Penuel era pai de Gedor e Ezer pai de Ushá. Estes são os filhos de Ur, primogênito de Efratá, pai de Belém. Achiur, pai de Tecoá, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu-lhe à luz a Uzam, Efer, Temeni e a Astari. Estes são os filhos de Naará. Filhos de Elá, Seret, Soar e Etnan. Có gerou Anub e Sobebá e a família de Arel, filho de Arum. Jabés foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabés porque dizia: dei-o à luz com dor. Jabés invocou o Deus de Israel dizendo: oh, se tu me abençoares, alargarás o meu território. A tua mão estará comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus concedeu-lhe o que pedira. Calube, irmão de Shauá, gerou Meir, pai de Eston. Eston gerou Bet-Rafá, Passeá e Teiná, pai da cidade de Naás. Foram estes os habitantes de Recá. Filhos de Kenaz, Oteniel e Seraías. Filhos de Oteniel, Atat e Meonotai, que gerou Ofrá. Seraías gerou Joabe, pai dos habitantes do Vale dos Carpinteiros, pois eram carpinteiros. Filhos de Caleb, filho de Jefuné. Iru, Elá e Naam. Filho de Elá, Kenaz. Filhos de Jalelel. Zif, Zifá, Tiriá e Assarel. Filhos de Ezra, Jeter, Mered, Eferé e Jalon. Jeter gerou Miriam, Shammai e Gizbá, que foi fundador de Estemoá. Mered casou-se com Bitiá, filha do faraó, que lhe deu Jared, fundador de Gedor. Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoá. Filhos que teve da outra mulher: Odaías, irmão de Naam, o pai de Keilá, o Gueremita, e Estemoá, que era Maacateu. Os filhos de Shimon: Amnon, Riná, Benanan e Tilon. Filhos de Gizi: Zoet e Ben-Zoet. Filhos de Shelá, filho de Judá: pai de Lecá, Ladá, pai de Marechá, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, em Bet-Ashebeá. Joquim e os homens de Cozebá, Joás e Saraf, que dominaram sobre Moabe e voltaram a Belém. Estas são memórias antigas. Estes eram oleiros e habitavam Netaim e Gederá. Habitavam perto do rei para trabalhar ao seu serviço. Filhos de Simeão: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerá, Saul, Shalum, seu filho, Mibsam, seu filho, Mishemá, seu filho. Filhos de Mishemá: seu filho Amuel, o filho deste, Zacur, e o filho deste, Shimei. Shimei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos e as suas famílias não foram tão numerosas como as dos filhos de Judá. Habitavam em Beersheba, em Moladá, em Assar-Saul, em Balá, em Essem, em Tolad, em Betuel, em Ormá, em Siclag, em Bet-Marcabot, em Assar-Sussim, em Bet-Biri e em Shaaraim. Foram estas as suas cidades até ao reinado de David. Possuíam ainda Etam, Ain, Rimon, Token e Azan, 5 cidades, e todas as aldeias das suas redondezas até Baalat. Foram estas as suas residências e seus registros genealógicos. Meshobab, Jamelec, Josá, filho de Amacias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Asiel, Elioenai, Jacobá, Jessoaías, Asaías, Adiel, Jessemiel, Benaías, Zizá, filho de Shifei, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Shimeri, filho de Shemaías. Estes homens, indicados por seus nomes, eram príncipes nas suas famílias. As suas casas patriarcais cresceram muito. Foram da costa de Gedor até ao oriente do vale à procura de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram pastos abundantes e bons num território amplo, tranquilo e cheio de paz, outrora habitado pelos descendentes de Cam. Estes homens, indicados por seus nomes, no tempo de Ezequias, rei de Judá, vieram e destruíram as tendas dos habitantes deste país, assim como os meunitas que lá se encontravam, exterminando-os até ao dia de hoje. Estabeleceram-se em seu lugar, porque havia ali pastagens para os rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir, chefiados pelos filhos de Gizi, Pelatias, Anarias, Refaías
e Uziel. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até ao dia de hoje. Salmo 25, de David. Para ti, Senhor, elevo o meu espírito. Meu Deus, em ti confio. Não seja confundido, nem escarneçam de mim os inimigos. Pois os que esperam em ti não serão confundidos, mas sejam confundidos os que atraiçoam sem motivo. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus, meu Salvador. Em ti confio sempre. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, pois eles existem desde sempre. Não recordes os meus pecados de juventude e os meus delitos. Lembra-te de mim, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, pois é muito grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho a seguir. A sua vida decorrerá feliz e os seus descendentes possuirão a terra. O Senhor comunica os seus segredos aos que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre postos no Senhor, porque Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim, Senhor, e tem compaixão, porque me encontro só e abandonado. Afasta as angústias do meu coração e livra-me das minhas angústias. Vê a minha miséria e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como são numerosos os meus inimigos e como sentem por mim um ódio implacável. Guarda a minha vida e salva-me. Eu confio em ti. Não me deixes ficar envergonhado. Que a honestidade e a retidão me protejam, pois em ti confiei. Ó Deus, livra Israel de todas as suas angústias. Olá a todos, chegaram a mais um episódio do podcast Mais 365, chegamos ao dia 122 e estão uma vez mais com o Padre Pedro Figueiredo dos Olivais e da CUF Descobertas. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de 2 livros e um salmo que nos acompanham durante este episódio. Eu começava por dizer-vos que é mesmo importante lermos a Bíblia. É uma alegria estarmos aqui juntos para refletir sobre a palavra que acabámos de ouvir. E estamos aqui para encontrar a voz de Deus e viver a vida através da lente das Escrituras. Este é o nosso objetivo, conseguirmos que a Sagrada Escritura seja a lente que nós usamos na nossa visão para ler as realidades da vida. Isto se chama o dom da sabedoria. Por isso, hoje, Senhor, elevamos-te o nosso coração e pedimos que deixes sobre nós o teu Espírito e que nos dês os dons da ciência, da sabedoria e do entendimento. Não só para compreendermos a Sagrada Escritura e estas histórias difíceis de escutarmos na Bíblia, mas, acima de tudo, para que saibamos depois pôr em prática. Queremos que esta palavra encarne, que esta palavra mexa connosco. Então, voltamos aqui e mergulhamos no segundo livro de Samuel e no primeiro livro das Crónicas outra vez, e vemos como a história da salvação se desenrola através de pessoas reais, com virtudes, por um lado, e com falhas profundas, por outro. E mais uma vez temos de reconhecer a dificuldade de lermos uma lista de nomes, não é? Mas há um sentido para esta lista de nomes. Pode parecer difícil ouvir tanta gente e tanta genealogia, mas como ouvimos, a palavra de Deus está enraizada na história e na realidade. Cada um destes nomes representa uma pessoa real. É uma história, muitas vezes não contada, mas que foi amada e conhecida por Deus. Estas pessoas foram essenciais para o plano divino de redimir o mundo, tal como nós somos hoje. O Senhor conta connosco. E contou com eles. Pecadores e justos. Todos. E os nomes cruzam-se. Cruzam-se entre Samuel e Crónicas. E por isso, mais uma vez, fica clara a consistência da promessa de Deus a David e a toda a sua linhagem. Agora, nós hoje, depois de termos escutado ontem um confronto, não é? Este grande confronto, David reina sobre Judá em Hebrom,
enquanto Isbosete lidera as restantes tribos de Israel. E naquele lago nós vemos um conflito grande entre a casa de Judá e a casa de Israel, entre David e Isbosete, entre os comandantes militares Josbe e Abner. E acabamos por ouvir Abner matando Azael em legítima defesa e desencadeando então aquilo a que chamamos um ciclo de violência por Joabe. E nós hoje vamos mergulhar um pouco mais neste ciclo de violência por Joabe, porque é isso que temos no terceiro capítulo do segundo livro de Samuel. Há uma transição, há uma mudança de posição de Abner para o lado de David e a sua morte trágica às mãos de Joabe. Nós vemos aqui uma tragédia. Abner, um general respeitado, tenta fazer as pazes com David, mas a violência, vocês já sabem, violência gera violência. Joabe, movido pelo desejo de vingança e pela morte do seu irmão, mata Abner. É um lembrete para todos nós de como o nosso coração pode ser endurecido pelo passado. O nosso coração pode impedir a paz que Deus deseja estabelecer. E muitas vezes é isso que acontece na nossa relação com Deus. Repara, nós podemos aprender tanto deste episódio bíblico. Percebe bem isto. O problema não está em Deus. A culpa deste drama e desta vingança não é do Senhor, mas é de dois corações endurecidos. E é isto que nos acontece tantas vezes quando deixamos a oração, quando nos afastamos do Senhor, quando passamos a viver egolátricos, a pensar só no nosso umbigo. Deixamos de olhar para o Senhor e que o Senhor seja a coisa mais importante da nossa vida e esteja na tomada das nossas decisões. Isto é urgente mudarmos isto. É urgente porquê? Porque nós vamos ver aqui o rei David aparece como alguém com uma sabedoria e um caráter extraordinário. David chora publicamente o seu inimigo e ordena a toda a gente o luto, mostrando a sua integridade. A atitude de David é um exemplo de liderança, é um exemplo de caráter. Apesar de tudo, este é um homem de Deus. E ao chorar publicamente a morte de Abner, ele mostra que o seu coração não procurava a morte. O seu coração procurava a reconciliação. David reconhece: é necessário luto, é necessário respeito, mesmo por aqueles que estiveram do outro lado, os nossos inimigos. Por isso, o fim do ciclo de violência no coração, no nosso coração, é urgente. Por isso, há aqui um grande convite à reconciliação. A pergunta para nós hoje, e com que queremos ficar deste episódio, é a seguinte: como podemos interromper o ciclo de violência nos nossos próprios corações? Somos chamados a permitir que os inimigos se tornem amigos, não por uma confiança cega, mas por um coração aberto ao perdão e à graça de Deus. Precisamos muito da força do Senhor para sermos pessoas de paz num mundo de vingança. Vamos pedir, tu e eu, que Deus nos dê a paciência para ouvir a sua voz e a força para nos tornarmos as pessoas que Ele nos chama a ser. Rezemos uns pelos outros. Deus vos abençoe e vos guarde. E estou ansioso para te encontrar aqui amanhã. Até lá! A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Final do dia 122, já passámos 1/3 da leitura de toda a Bíblia. É um marco importante que nos dá alento, mesmo quando há muitas genealogias, muitos nomes e muitos lugares. Um abraço em Cristo. Até amanhã.